No vídeo que eu fiz ano passado, eu abordei sobre os pontos positivos e negativos da transmissão da Fórmula 1 no Brasil. Um vídeo que deu bastante visualização e engajamento neste canal, inclusive. E um dos pontos que eu mencionei na época era justamente sobre a qualidade da imagem, quanto a F1 TV estava à frente da transmissão da Band, mas ainda assim perdia para a transmissão 4K disponível em alguns países da Europa. Apesar de você notar uma diferença considerável na parte de nitidez da imagem, não era uma diferença gritante. E essa diferença significativa, que não é a resolução, eu vou mostrar para vocês logo após a intro. Essa diferença que eu falei que melhorava consideravelmente a qualidade da imagem a favor das transmissões 4K que tem na Europa em comparação ao que a F1 TV oferece hoje, é uma sigla com 3 letras, HDR, que significa High Dynamic Range. O HDR é uma tecnologia que já se utiliza na Fórmula 1 desde a temporada de 2022, na Sky Sports e em alguns outros canais, porém só foi disponibilizado nessas corridas que você baixa por aí em 4K apenas nessa temporada. E a diferença de qualidade é simplesmente absurda. Mas a maioria de quem está me ouvindo aqui não sabe o que é essa tecnologia, o que é de fato o HDR. O HDR é uma tecnologia presente em alguns celulares e televisões 4K que permitem mais detalhes na parte mais clara da imagem, que a gente chama de highlights, mantendo ao mesmo tempo os detalhes na sombra. Em outras palavras, você tem mais contraste aliado a uma maior paleta de cores. A paleta de cores que o HDR oferece é muito mais próximo do que é oferecido no olho humano. Principalmente porque nós estamos trabalhando com 10 bits de cor contra 8 bits de cor dos vídeos normais, que na edição, no jargão da edição de vídeo, a gente chama de SDR. É uma tecnologia utilizada em serviços de streaming e inclusive em alguns vídeos deste canal, como por exemplo, as análises dos jogos de corrida mais recentes e também nas transmissões ao vivo da corrida dos membros. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa tecnologia, no curso Como Ser Streamer do Zero Avançado eu abordo com muito mais detalhes, com muito mais termos técnicos, eu me aprofundo mais na tecnologia HDR, principalmente no módulo extra, porque a partir da versão 28 do OBS Studio, você pode fazer as suas live streams em HDR nas plataformas que suportam essa tecnologia, como aqui no YouTube. Mas chega de papo, eu vou abrir o Adobe Premiere para mostrar para vocês a diferença gritante na qualidade da imagem de uma forma geral, da transmissão tradicional que você está acostumado para essa transmissão HDR que passou a ser disponibilizada nos arquivos das corridas 4K que você encontra por aí na internet. Só um atento que este vídeo, inclusive, está sendo gravado e finalizado em HDR. Então, eu aconselho que você assista ele numa televisão 4K ou com um celular com essa tecnologia. Só que se você for usar o celular, eu sugiro, inclusive, que você aumente o brilho no máximo, pois nem todos adaptam brilho quando você consome um vídeo em HDR no YouTube, como, por exemplo, o meu celular S20 FE. Mas se você não tem essa tecnologia, aqui no Premiere você vai estar vendo esse espectrograma, onde você tem aqui esse gráfico aqui de luminosidade. E a imagem tradicional que você está acostumada vai de 0 a 100 nits aqui, percorre esses dois retângulos, enquanto a imagem HDR ela vai até o terceiro retângulo, como vocês vão ver aqui no exemplo. E as corridas que eu notei maior diferença utilizando essa tecnologia são principalmente corridas noturnas, como o Grande Prêmio do Bahrein e principalmente o Grande Prêmio de Jeddah, que foi uma experiência premium espetacular. Vou utilizar aqui o Premiere para mostrar alguns pequenos trechos onde essas diferenças se tornaram gritantes. Aqui, por exemplo, eu tenho uma timeline na qualidade normal, que vocês estão acostumados, e na qualidade HDR, sendo que na qualidade HDR eu limitei a resolução em 720p para que você não foque muito na nitidez da imagem, e sim na qualidade das cores e no contraste que você ganha ao utilizar essa nova tecnologia. Na qualidade normal, você repara aqui na volta de apresentação que os detalhes das zebras já estão estourados. Eu não consigo ver muitos detalhes aqui da iluminação da pista, enquanto se eu mudar aqui para o HDR, olha só, eu consigo ver os detalhes aqui da zebra
branco e verde aqui, ó. E repara no meu espectrograma que em vez de ele estar limitado aqui nesse 100, ele vai lá no 1000 nos pontos mais claros. Os prédios se iluminam muito mais, os postes que iluminam a pista também é muito mais aparente os detalhes, eu consigo ver os patrocinadores nos ambientes claros, tudo que no SDR se torna tudo estourado e meio cinzento e sem graça. Mais pra frente aqui nessa roda gigante você nota até os detalhes aqui da roda em branco, que na transmissão tradicional eu não consigo ver muito bem essas faixas aqui, porque o SDR fica limitado na parte mais clara. Ou seja, eu não vejo muitos detalhes nem nas sombras aqui, e na parte mais clara fica tudo estourado. Temos aqui um outro exemplo aqui na volta de apresentação, na transmissão tradicional e na transmissão HDR. É uma diferença realmente gritante. E uma das imagens mais impactantes dessa corrida do Jeddah, quando eu tive essa experiência, foi numa cena que o Behrman, que era o piloto que estava substituindo, se não me engano, o Carlos Sainz, estava correndo na Ferrari. O carro da Ferrari ele bate no chão da zebra e sai faíscas. E as partes mais claras no HDR, elas se destacam muito mais na imagem. Eu vou mostrar aqui a diferença da qualidade tradicional para a HDR, ó. Essa aqui é da qualidade tradicional. Você vê no espectrograma que essas faíscas elas ficam aqui limitadas em 100 nits. E olha isso aqui no HDR. Olha como brilha muito mais. É uma diferença gritante noite e dia, muito mais do que simplesmente a resolução 4K consegue oferecer. Inclusive, se você gostou dessa faísca da Ferrari, não esqueça de você deixar o seu like e se inscreva no canal Flagamer para que você não perca os próximos vídeos, os próximos episódios dos GPs Esquecidos. Aqui a gente também grava vídeo falando sobre o mercado dos jogos de corrida e também para você poder conferir a corrida dos membros, a corrida dos inscritos e também as próximas análises dos jogos de corrida que a gente vai produzir aqui no Flagamer. Na parte dos boxes, por exemplo, quando eu ligo o HDR, parece que acenderam uma luz aqui dentro do box da Red Bull e ao mesmo tempo eu consigo ver alguns detalhes no entorno aqui dos mecânicos da Red Bull. As sombras ficam muito mais suaves do que na transmissão tradicional, que fica meio clipado. Nas corridas noturnas, a diferença não é tão notável, tão gritante como nas corridas noturnas, mas você ainda tem algumas diferenças, como por exemplo nesta cena aqui do Grande Prêmio de Miami, ó. Você repara aqui que eu não vejo os detalhes do céu, ó, vou rodar aqui essa cena em SDR, ó. E agora eu vou mudar para HDR que você vai ver a diferença absurda. Ó, agora eu tô vendo aqui o céu e muitos detalhes aqui na nuvem e o reflexo do carro vai brilhar muito mais com o sol batendo na lataria da McLaren. Ou seja, em outras palavras, o HDR permite que você veja mais detalhes nas partes mais claras da imagem e se eu colocar essa timeline aqui em 4K de volta, adiciona a nitidez necessária para que você realmente tenha uma experiência premium. Ou seja, o HDR ele funciona como se fosse uma nova TV colorida. Tanto é que os principais broadcasters, as principais empresas que mandam as imagens das transmissões esportivas para o mundo, eles estão justamente abrindo mão do apenas o 4K para transmitir no que eles falam no Enhanced HD, que seria o 1080p Full HD com HDR, visto as dificuldades técnicas de ainda transmitir esses eventos em 4K, como está acontecendo, por exemplo, com a UEFA e a final da Champions League, que depois de quase 10 anos não vai ser mais transmitida em 4K de novo. E aí, voltamos para o título do vídeo. Por que essa experiência premium nunca vai chegar aqui no Brasil? Primeiro, que para você ter uma experiência notável do HDR com relação à imagem normal, tem que ter 3 pré-requisitos na sua tela. Primeiro, a tela deve chegar a 600 nits de brilho. Nits é uma unidade que mede o quanto a sua TV consegue brilhar. Uma TV que brilha pouco, esses detalhes que a gente viu da faísca, das iluminações dos prédios, eles não vão ser tão impactantes quanto numa televisão que brilha com muito mais brilho. Tem que ter também o Local Dimming, que é uma tecnologia que aumenta o contraste das telas QLED, por exemplo, e o painel tem que suportar 10 bits para poder suportar as nuances de cores e essa paleta de cores que tem muito mais cores que numa imagem tradicional. E as TVs mais baratas que são vendidas aqui no Brasil, sabe, essas TVs de R$2.000, elas infelizmente não cumprem o pré-requisito. Como consequência, quando essa pessoa assiste um vídeo em HDR nessas televisões mais baratas, acaba que ela tem uma imagem HDR mais escura, como
se eu tivesse lá fora com o óculos escuro. Enquanto a experiência real do HDR deveria ser do tipo, quando eu ligo a lanterna do meu celular e aponto aqui pra tela, esse branco aqui vai brilhar tanto na sua TV que eu juro pra você que em televisões OLED, isso aqui dá até um incômodo, eu até coloco a mão na frente de tanto que brilha. Sem brincadeira. E por causa dessas constantes reclamações de o filme tá muito escuro, minha TV tá muito escura, o Globoplay ele desistiu do HDR em 2023, tanto é que eu passei por olho por cima, por exemplo, na Bundesliga, eu vi as luzes do estádio tudo estourado, porque lá na Alemanha transmitem HDR e a Globo converte pro 4K normal. Então você perde esse contraste extra, e tanto nessa pesquisa, segundo testes feitos, as pessoas preferiam muito mais o contraste do HDR que até mesmo a resolução. E como as TVs mais baratas não têm esses pré-requisitos, como eu falei, acaba que no final das contas, um celular de R$2.000, você tem uma experiência em HDR melhor que de uma TV de R$2.000. Por quê? Esses celulares de R$2.000 geralmente têm telas AMOLEDs e chegam a quase 1000 nits de brilho, ou seja, você tem um preto profundo e um branco impactante, ou seja, no final das contas você tem uma tela OLED portátil. E outro ponto porque eu acho que isso nunca vai chegar no Brasil é porque a televisão 3.0 ainda não lançou, vai lançar apenas em 2025 e eu não acredito que as emissoras vão explorar muito essa tecnologia, principalmente a Band que transmite no HD bem meia boca, então eu não tenho muitas esperanças que eu vou ter essa experiência premium fora dos meios alternativos aqui no Brasil. Enfim, esse é um pouco da minha experiência premium que eu relatei aqui pra vocês. Agora vocês podem conferir o vídeo, se você ainda não assistiu, dos pontos positivos e negativos das transmissões da Fórmula 1 aqui no Brasil. E se você gostou deste assunto, nós temos outros vídeos em HDR, como por exemplo a análise do novo Forza Motorsport, cujas imagens são simplesmente incríveis. Um grande abraço pra você e até a próxima!